Queridas amigas, queridos irmãos, bom dia para todos. Agora eu estou no Rio de Janeiro. Que Jesus nos abençoe. Que a nossa manhã possa ser um instante bendito, como já está envolvendo a todos nós. Eu me sinto muito pequeno perto de um aniversário tão expressivo desta casa, 90 anos. 90 anos de história, de vivência de evangelho. Isso é marcante. E esta comemoração entra para os anais da casa. Nós podemos deduzir que muitos ceareiros, possivelmente fundadores, estejam participando dessa celebração nessa manhã do mundo espiritual. Podemos também deduzir que muitos beneficiados, trabalhadores, ao longo desses 90 anos, também foram convidados para esse festejo. E bem-aventurados somos nós que aceitamos o convite de Jesus para esta manhã e que ela então seja aproveitada da melhor maneira possível. Eu costumo dizer que a gente tem que aproveitar um instante como se ele fosse único. Temos que eternizar as oportunidades, vivendo intensamente, porque ela não vai se repetir. Então compete a nós outros tirar o melhor, como Jesus falou para Marta, na passagem do Evangelho. Ela, atribulada, questionou a postura da irmã, e Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Esse símbolo nos convida, ao tempo todo na vida, procurar selecionar aquele bem, aquela preciosidade, principalmente no que remonta dando a nossa atenção aos valores do Espírito, que são incorruptíveis, são bens para a eternidade, virtudes, sentimentos, emoções, aprendizado, e aprendendo o tempo todo a ter cuidado para não nos apegarmos no que é transitório. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo. As coisas transitórias fazem parte. Nós não podemos nos alienar do mundo. Mas podemos ouvir Jesus, e agora relembrando um pensamento do benfeitor Emmanuel, quando ele afirma, comentando Jesus que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Emmanuel diz assim: Jesus afirmou que venceu no mundo. Não, ele venceu o mundo. Nós nos enganamos querendo vencer no mundo de fora, convencendo e etc. Nosso trabalho é interior, é vencendo o mundo íntimo, sendo soberano, operando com vontade, com determinação, com coragem, com humildade, para que a vida seja cada vez mais qualificada. Então, muito obrigado pela coordenação por confiar, toda a diretoria que nos acolhe novamente. Se voltou, porque eu acho que a primeira deu um pouquinho de certo. Então nós ficamos felizes com essa oportunidade. Minha vovó, que eu adotei, eu forcei para que ela me adotasse, né, vovó? Essa querida companheira que trabalhou com Martins Peralva na União Espírita Mineira, é uma honra estar aqui. E eu me sinto realmente em casa, se vocês me permitem, porque vocês têm nos acolhido com muito carinho. É fraternidade. E é tão comovente, no aniversário de 90 anos dessa casa, vocês escolherem
Francisco de Paula Cândido. Posteriormente, Francisco Cândido Xavier, popularmente conhecido como Chico Xavier. Para as crianças, ficou o dístico, o tio Chico. Para os irmãos, para os parentes mais próximos, o querido Chiquinho. Enfim, essa alma bondosa que reencarnou no Brasil para exercer um mandato, para desenvolver um projeto de evolução, no que remonta aos desafios que ele tinha com ele mesmo. Como qualquer um de nós, que fazemos parte de um rebanho, tendo Jesus o mestre. Não existe ovelha igual a outra. Cada uma tem a sua habilidade, o seu jeitinho. Por isso é que é complexo querer copiar o que o outro faz. Embora Honório Abreu, na União Espírita Mineira, no Grupo Emmanuel em Belo Horizonte, quantas vezes dizia que muitas vezes nós nos movimentamos como copistas. É uma expressão de André Luiz, diga-se de passagem, que tem a ver com o querer aprender, se espelhar, é importante. Mas nós não podemos parar a nossa evolução e permanecer apenas na dinâmica do copismo. Nós precisamos de entender que a responsabilidade da evolução é nossa. E que a sabedoria indica que a gente pode escolher a melhor parte. Pegar os exemplos bons e tentar fazer do nosso jeito. Você nunca vai fazer café como eu faço. Eu nunca vou fazer arroz como você faz. Mas nós vamos fazer arroz e café. É muito simples. Então, é muito comovente para nós vir aqui, nesta festividade, e trabalhar aspectos que remontam a Chico Xavier. Porque o Chico, voltando, reencarna para cumprir uma missão muito especial. Eu queria trazer um elemento desafiador, mas em função de informações que nós temos, elas podem ser úteis para as suas pesquisas. Arnaldo Rocha, o ex-marido de Meimei, esse espírito maravilhoso, que foi tão amigo de Chico Xavier, foi um dos mais próximos, diga-se de passagem, certa feita ouviu de Chico Xavier a seguinte revelação, informação como queira, porque quando fala revelação fica parecendo alguma coisa assim espetacular, sobrenatural, uma informação, que no livro, nos domínios da mediunidade, nós vamos encontrar dois personagens que podem ser para nós referência para aprendermos mais um pouquinho. Um deles, Raul Silva, é um típico modelo de coordenador de reunião mediúnica. Vocês têm estudado o livro nos domínios da mediunidade, não tem? Raul Silva, na verdade, é Arnaldo Rocha. André Luiz assistia às reuniões, observava uma conduta importante, eficiente, só que ele não ia dar o nome para o indivíduo que estava encarnado. Então escolheram o nome Raul Silva. E no capítulo 16 dessa obra, vai contar a história de uma médium que exerce um mandato mediúnico. Quem foi essa médium? Vocês estão lembrados do nome do personagem? Capítulo 16 do livro. Ela se chamava Carmosina. Não, ela se chamava Ambrosina. Estão lembrados da obra? Ah, nós estamos precisando estudar, hein? Vai a dica. A Ambrosina é uma médium espetacular. Quem foi a Ambrosina? Como Raul Silva foi Arnaldo, quem foi a Ambrosina? Ela existiu mesmo ou foi um personagem criado na licença literária? Não, ela existiu mesmo. E a Ambrosina é Chico Xavier. E o nome,
escolhido Ambrosina em função, inclusive, de uma irmã de Chico que se chamava Carmosina. Eu até cometi um ato falho, antecipei a notícia. Carmosina. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque André Luiz vai analisando a performance de Ambrosina naquela reunião, que tem uma conduta extremamente amorosa, acolhedora, simples, extremamente atenciosa, e que ela, quando entrou num salão, que era na verdade o grupo Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, ela atraiu a atenção de todos que se encontravam ali. Aqueles que iam à reunião em busca do que o médium, do que a tarefa poderia oferecer. E como ela era a referência, os olhares se endereçavam a ela. E ela tem um trabalho hercúleo para se manter equilibrada, serena, porque não é simples os dardos mentais que se aproximam, que envolvem os indivíduos. Porque lembrando que a nossa mente é um espelho que reflete o que chega. Pensamentos. Pensamento é energia eletromagnética. Então ele tem movimento, tem cor, tem especificidade. E o médium, ele fica naquela posição de receber, de captar estas ondas mentais, pelas suas aptidões. Ele está se desenvolvendo para isso. Pois bem, desculpem o alongar, mas isso me veio aqui de improviso. Então, Ambrosina vai ser estudada por André Luiz e equipe. E é muito interessante porque estava o ambiente, de uma certa forma, movimentado em função da chegada das pessoas, até que, e Ambrosina se esforçando em oração para se manter ponderada, equilibrada, porque o médium, como um ser humano, tem sentimentos. Então, muitas vezes, as nossas emoções se alteram em função do que está nos visitando. Não tem como se apertar um botão e falar assim, não vou registrar. Não, o equipamento é sensível. E nesse processo, Ambrosina lutando ali para se manter tranquila. Mas um ambiente tumultuado. Aí eis que André Luiz narra que entra o coordenador espiritual daquela atividade. E como qualquer semelhança é mera coincidência, qual era o nome desse coordenador espiritual na obra? Alguém aqui se lembra? Então eu vou dizer para vocês, o nome dele era Gabriel. Rima com Emanuel? Pois bem, Gabriel entra, eu vou ser fiel ao que André Luiz contou. Gabriel entra, e a simples presença de Gabriel no ambiente altera o magnetismo. E as pessoas, inclusive André Luiz narra, que como se alguém dissesse, silêncio, por favor, acomodem-se. A simples presença de Gabriel foi o suficiente para que cada um captasse de alguma forma e começasse a entrar num plano de reflexão. E então a presença de Gabriel funciona para Ambrosina como um apanágio, porque ali ela começa a se sentir até mais reconfortada. Ela fica mais tranquila para o trabalho que ela tinha que exercer. Pois bem, e então a reunião se desenvolve, e ela vai psicografar páginas e páginas, inclusive captando a expectativa das pessoas. Um processo complexo que merece um estudo acurado. Mas aonde que nós queremos chegar? Num determinado momento, André Luiz, admirado com a performance de Ambrosina, é orientado pelos benfeitores que Ambrosina então reencarnou com um mandato no qual ela trouxe muitas responsabilidades em função dos seus desafios arregimentados no tempo, vidas pregressas, para ser mais simples.
E ela, dependendo do esforço e das conquistas que ela viesse a implementar, ela tinha tudo para dar um passo importante e seguro na ordem da evolução dela. Porque ela era um espírito como qualquer um de nós, com desafios, enfim. Mas que, como nós temos tarefas específicas que recebemos quando reencarnamos, estão lembrados da questão 132 do Livro dos Espíritos? Eu não quero ser pedante, mas só para fixar. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns expiação, para outros missão. No livro A Gênese, Allan Kardec ainda desenvolve o assunto, que a reencarnação objetiva o progresso da humanidade, desenvolvendo o livre-arbítrio, adquirindo responsabilidade com o aprendizado. Entre outras palavras, ninguém reencarna para sofrer, ninguém reencarna para pagar conta. Nós reencarnamos para nos ajustar cada vez mais a um processo que culmina com a perfeição relativa do espírito, conquistas da paz, da felicidade, etc, etc, etc. Pois bem. Aí André Luiz faz uma pergunta, que não quer calar, era onde que eu tinha que chegar. E olha que volta que eu dei. Eu fui lá em Macaé para chegar aqui. André Luiz pergunta assim, e Ambrosina, ela pode falhar? Ou falir? Os espíritos? Sim. Ela pode abandonar o posto? Perfeitamente. Mas se isso acontecer, o que advirá? Ela vai perder o respaldo espiritual que você está registrando aqui. Não que ela será abandonada, não. Mas ela está investida de todo um anteparo para que ela tenha condição de exercitar essa tarefa. Se ela, numa linguagem popular e do porto, do cais, se ela pular fora do barco, naturalmente aqueles espíritos que têm a tarefa de auxiliá-la nesta missão, vão naturalmente escolher outro médium para que este realize a obra. Porque, diga-se de passagem, o Espírito de Verdade falou para Allan Kardec, que se Allan Kardec falhasse, outros estariam preparados a definir que a obra do céu não pode ficar depositada na mão de um homem. É o progresso que está em jogo. E ninguém reencarna para ser robotizado e perder o livre-arbítrio. Pois bem, os espíritos então concluem. E pode ser que ela venha a ter problemas. Porque sem a garantia destes benfeitores de alta envergadura, ela estará inclusive à mercê das suas tendências. E é muito interessante, porque Ambrosina, na obra, é dito por André Luiz, que ela já tinha 20 anos de mandato mediúnico. A obra, o César pode me ajudar, nos domínios da mediunidade, foi publicada em 1952, 53. Quando é que Chico Xavier começou o mandato mediúnico dele, oficialmente? Eu vou relembrá-los. Julho de 1931, quando ele atingiu a maioridade, os 21 anos. Ele sempre foi médium como aquele dotado de aptidões, mas, diga-se de passagem, a clara evidência do Chico foi se abrindo muito tempo depois. Então o que se diz por aí é lenda, que ele desde criança via espíritos o tempo todo. Ele tinha lances de mediunidade. Mas imaginem se os espíritos permitissem que ele fosse clarividente 24 horas por dia. Como que ele iria se desenvolver? Ele ficaria doido. O pouco que acontecia, ele já era tratado como tal. E em determinados momentos, a segunda mãe, Cidália Batista, dizia: Chico, não comenta tantas coisas, não fala só comigo. Porque o pai dele chegou até a dizer para a mãe, antes dela desencarnar, Maria João de Deus, que aquele menino foi trocado lá no hospital, não era filho dele não. Pois bem,
Completando. Chico Xavier tinha, naquele período do livro, 20 anos de mandato mediúnico. E é muito interessante que existe um dado na história do Chico, que foi um diálogo que ele contou na televisão, para os jornais, para a mídia da época, que quando veio aquela história do ter passado dos 100 livros, estão lembrados? Completou 30, ele ficou feliz. Aí o Emmanuel falou assim, mais 30, completou 60, e agora, tarefa concluída? Não, vamos a 100, já chegou nos 60. Aí ele falou assim, louvado seja Deus. Aí na hora que atingiu 100, ele falou assim, aposentadoria, graças a Deus. Mas aí veio uma reforma da Previdência, porque a sua vida foi desapropriada pelo mundo espiritual. Vamos agora sem medida. Estou contando de uma forma mais com uma dose de humor para quebrar, porque é um assunto muito delicado e ao mesmo tempo extraordinariamente belo. Porque Chico perguntou para Emmanuel, e se eu resolver a não aceitar a sua determinação? O Emmanuel falou assim, você tem liberdade de escolha, só que eu não posso garantir nem a sua existência na Terra. Críticos aproveitam isso para fazer ataques, mas todo mundo tem direito de discordar e isso não nos compete agora. Mas esta fala de Chico é a mesma narrada no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando André Luiz questiona sobre o livre-arbítrio de Ambrosino. 90 anos de comemoração dessa casa. Chico Xavier completou a missão. Isso para nós traz tantas reflexões que chega a nos comover, porque o Chico mostrou para a família espírita que o amor é a base para as realizações, porque ele amou a tarefa dele. O nome dele nos ajuda a refletir ainda, Francisco, que nos remete aos páramos de tantos Franciscos, mas principalmente o de Assis. E o que caracterizou a vida de Francisco de Assis foi a simplicidade, foi a sensibilidade, foi a fidelidade a Jesus, ao Evangelho, foi a coragem e a firmeza de enfrentar um sistema da igreja da época, a definir que sem firmeza a gente não chega aonde a gente quer. Mas acima de tudo, a postura cândida dele, o nome Cândido, Francisco Cândido Xavier, trabalha uma ideia muito especial no mandato mediúnico de qualquer um, de qualquer médium ou de qualquer cidadão do universo. Ser cândido, ser brando, porque foi Jesus é quem exaltou, enalteceu esse ponto. Sede brando e humilde de coração, aí encontrareis paz. Estão lembrados do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28 em diante? Vinde a mim, todos vós, e etc. Ser cândido. Agora, naturalmente, o projeto de vida de Chico Xavier foi tão bem elaborado, e a gente vai vendo isso, quanto mais a gente estuda, o tempo passa, porque os espíritos definiram uma reencarnação num ambiente que pudesse auxiliar, junto com pessoas que iriam dar os seus contributos. Então ele reencarna de uma família aonde a avó dele foi escrava desse país, de um Brasil colônia. Ela se chamava Francelina Gomes e vivia na cidade de Santa Luzia. Ela teve uma filha, que ela era tão, essa mãe era tão simples, e a gravidez difícil, quase essa criança, como dizem em Minas e no interior,
quase não vingou. A gente falava assim lá atrás. Mas graças a Deus acabou vingando. Deu certo. Mas no parto muito difícil, a mãe, Dona Francelina, muito católica, fez uma prece e pediu proteção para Maria Santíssima. Que Maria protegesse aquela menina, aquela criança. E se essa criança, promessa católica, vingasse, ela receberia um nome em homenagem a Maria. Dona Francelina Gomes tinha o sobrenome Gomes por questões dos donos dos escravos. Isso era comum na época, não é? Pois bem, só que Dona Francelina Gomes vai dar uma revolucionada no processo, porque nem podia dizer quem era o pai. Então a menina nasce. E ela, inclusive ela não sabia se seria mulher ou menino, mas nasce uma menina. Então bateu com a prece, Maria Santíssima, Mãe Santíssima, reverência à senhora. E o restante do nome, ela fez um agradecimento ao patrono espiritual do hospital de Santa Luzia. O hospital chama São João de Deus. Então o nome da mãe de Chico Xavier era Maria de São João de Deus, negra. Eu faço questão de apontar esse item, porque quando o pai de Chico, João Cândido Xavier, foi casar com a menininha de 14 anos, ele enfrentou o preconceito na família dele, porque ele estava casando com uma negra. Você sabe em que ano nós estamos nos referindo? 1880 e poucos. Era aquela época, escravatura, mas por determinação João Cândido casa. O que isso tem a ver, Carlos Alberto? Eu acho que a gente deduz naturalmente. Este espírito vai reencarnar no interior de Minas Gerais, a 35 quilômetros de distância da minha querida Belo Horizonte, mas num lugar pacato, filho de uma escrava. E aqui eu amarro a história lembrando de Emmanuel quando foi escravo por 2 vezes, Nestório do livro 50 anos depois, Basílio do livro Ave Cristo. Então qualquer semelhança é mera coincidência. A definir a necessidade da libertação espiritual em função da escravidão que nós promovemos em face à ignorância. Por isso que Jesus disse: cometereis pecado, ou melhor, quem comete pecado é servo do pecado. Ou seja, quando nós nos conspurcamos diante das leis divinas que estão esculpidas na nossa consciência, que foram escritas por cada um de nós, porque essa escritura não veio de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Olha como é que começa a mudar os padrões de interpretação do Espiritismo. Nós precisamos de nos libertar daqueles pontos que nós mesmos nos escravizamos. Pois bem, cadinho purificador, família. A família que recebe outros corações. Família, célula base da sociedade. E Chico Xavier vai renascer numa família na qual vai oferecer para ele, a princípio, 9 irmãos. 9 irmãos. Ou melhor, 8 irmãos, eram 9. O que acontece? Todos vocês já assistiram o filme Chico Xavier, eu não tenho dúvida disso. Já leram biografias do Chico? Conhece a história? O que foi acontecer em 1915? A desencarnação da sua mamãe querida, Maria João de Deus. Começa para Chico Xavier
o que nós estamos tendo a oportunidade de publicar nesse livro, muitas histórias inéditas. E por isso que, inclusive, estamos aqui lançando esse trabalho, do Calvário à Redenção. Começa para Chico Xavier um projeto no que ele deu uma denominação de um curso permanente de despedidas. Meu Deus, aos 5 anos começa Chico a despedir. Imaginemos, eu sempre ressalto essa imagem aonde que eu vou. Um menino de 5 anos vendo a mãe morrer. Um dado nessa história importante. Quando Maria João de Deus estava no leito de morte, ela despediu dos filhos. E essa cena é marcante, porque ela deixa Chico, o menininho, por último. Eles trazem um menininho e ela fala assim, pede que o menino entenda que ela não ia morrer, que ela ia se afastar momentaneamente, mas que ele tivesse confiança, porque ela iria voltar. Obviamente que naquele momento ela estava tentando diminuir o impacto, porque ela percebeu que ela ia desencarnar. Não acreditem quando afirmar que sua mãe morreu. Eu voltarei. Que extraordinário. E ela voltou mesmo. Se ela não tivesse voltado, a gente não estava aqui hoje falando dessa história. Não vos deixarei órfão. Ela no mundo espiritual vai exercitar uma missão dada por Jesus. Então, quando você temer, se fragilizar, lembre-se dessa mensagem de Jesus. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Esse é o compromisso, amizade, fidelidade. E a mãe volta para o menino de 5 anos, que foi viver com a sua madrinha de batismo, que se chamava Rita de Cássia Sobrinho. Pois bem, essa história vai envolver muitos personagens, como eu disse, porque a mãe retorna, anuncia uma série de coisas para o menino de 5 anos, dá aquelas lições educacionais de respeito àquela madrinha que o torturava. Mamãe, ela é sua benfeitora, mas ela, meu filho, não olhe para o lado negativo, ela está um pouco doente, mas eu tenho fome. Mas não é toda hora que você tem fome, mas nós vamos dar um jeitinho. O tempo todo a mãe dizendo, calma, que tudo tem solução. Um indivíduo falou comigo, a única coisa que não tem solução é a morte. Eu falei assim, agora eu sou espírita, até para a morte tem solução. Meu Deus, então tudo define para nós desafios. E Carlos Drummond de Andrade tem um pensamento extraordinário lá em Minas Gerais, que ecoa para o mundo, quando ele diz, se existe um problema, preparem. Se existe um problema, é porque não acabou. Se existe um problema, é porque não acabou. Pois bem, dentre essa prole de 9, Chico tinha uma irmã, Maria da Conceição Xavier. Esse livro vai contar a história de Maria da Conceição Xavier, até então inédita para a grande família espírita, aonde em depoimentos do próprio Chico, ela, Maria da Conceição Xavier, era extremamente vinculada ao coração dele. Chico, ela tinha, portanto, 2 anos, ela era 2 anos mais velha do que ele, e era como que, vamos dizer assim, a mais próxima, pelo próprio fator da idade. Eles dividiam as necessidades, as dúvidas, e o que é
importante a gente relembrar. Aliás, antes de relembrar, vocês me permitem ler um pequeno trecho, com a voz piorada do Chico ao meu intermédio, mas eu vou trazer o próprio Chico falando sobre esse período. Só um pouquinho. Ele diz assim: meu pai e seu avô, ele está endereçando uma carta para uma sobrinha, que também é um personagem importantíssimo desse livro, Cidália Xavier. Meu pai e seu avô João Cândido não admitia que eu pudesse ouvir vozes de outra vida. E dentre minhas irmãs e irmãos, somente sua mãe, ele está endereçando a carta para a filha da Maria Xavier, somente a sua mãe, com a nossa outra mãe, Cidália, me protegiam. Quanto aos assuntos espirituais, em meus conflitos, apeguei-me a elas, com todos os meios ao meu alcance, a fim de sobreviver. Pelo fato de me haver empregado na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo aos 10 anos de idade, você, Cidália, conseguirá avaliar que a infância para mim começou em duras lutas. Das lutas que atravessei, um dia eu conto mais. E o importante disso tudo é que sinto de que falo a você em tantas laudas de papel, é que Cidália e Tiquinha foram extremamente importantes para mim. Há quem diz que o tempo e a ausência são capazes de separar aqueles que nasceram no mesmo recanto doméstico. Estão enganados. Eu choro pela ausência da nossa querida Maria Xavier, porque nesse período aqui ela já tinha desencarnado. É ela que nos antecipou a grande mudança. Aí ele vai dizer mais: em crianças era ela que me protegia. Entramos para trabalhar na fábrica de tecidos quando eu estava com 10 anos e ela com pouco mais de 12 anos. Ela sabia que eu tinha receio das máquinas muito grandes, sempre rodadas com solas enormes, e pedi aos chefes de serviço para que me tratassem com paciência. Quando nosso pai nos pedia para cantar com ele por muitas horas a fio, ela encontrava um meio de me auxiliar para que eu descansasse. O pai obrigava os meninos a cantar com ele, e ela sentia que era exaustivo para aquele menino, e dava um jeitinho de convencer o pai para dar um stop, um plim-plim, uma propaganda para beber água, para respirar um pouquinho. Aí ela vai dizer assim: nossa segunda mãe, de quem você traz o nome, era uma pessoa maravilhosa, e foi para nós mais um anjo do que a presença de uma tutora maternal, pois foi a nossa Tiquinha, Maria Xavier, quem me ensinou a amá-la, de tal modo que com alegria partilhava com a nossa querida Cidália a procura de lenha no campo, a busca de água em chafarizes públicos ou particulares para o uso doméstico. Prestem atenção no que ele vai dizer, não se assustem. A caça dos estrumes de currais para cultivarmos a horta, a arrumação da cozinha e tantas tarefas outras que aquela lá da fábrica durante o dia, em casa, à noite eu ia para a fábrica, muitas vezes eu não dava conta, e era a Tiquinha quem fazia por mim. No início de nossas atividades doutrinárias, esse ponto, amigo,
é de uma beleza, é de um valor, e é uma revelação para o movimento espírita, que até hoje não sabíamos disto. Quando eles começaram nas atividades doutrinárias, vou dar um break. Vocês se recordam como que Chico Xavier foi parar no Espiritismo? Estão lembrados? Conhecem a história? Então eu vou só relembrar resumidamente. Uma das irmãs de Chico ficou doente. Estão lembrados? E em função de um processo obsessivo, mediunidade exacerbada, destrambelhada, a família vai se socorrer de um casal que até então era tido e havido como um casal que alguém deu uma informação e eles foram procurar lá em Curvelo, o casal Perácio, Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio. Neste livro, Chico Xavier, Maria Xavier, Cidália Xavier vai nos contar que esse casal já era amigo da família há muito tempo. Só que eles mexiam com aquelas coisas. Falam que eles são espíritas. E nós estamos falando de uma família do Chico Xavier católica. Então, o que aconteceu? Uma das irmãs de Chico ficou doente. Que irmã que é essa? A Tiquinha, Maria Xavier, 2 anos mais velha que ele. Esta que protegia o garoto. E ela foi tratada. E aqui Chico Xavier vai contar uma novidade para nós. Que o início das atividades doutrinárias dele foi ao lado de Maria Xavier. Então agora eu vou concluir a leitura, porque esse trecho é importante. No início de nossas atividades doutrinárias, partilhamos juntos os compromissos da mediunidade. E nos dias em que eu me via assediado pelo cansaço ou pelo desânimo, era ela quem recebia para mim as mensagens que me levantavam as forças. Opa! Esse ingrediente aqui é novo. Porque o destaque sempre foi Chico médium, Chico recebendo. E aqui ele está contando que tinha um trabalho em parceria mediúnica dele com Maria Xavier. Ora bolas! Ah, como eu fico feliz quando a gente encontra uma pérola dessa. Sabem por quê? Aí agora o meu compromisso é com Kardec. Porque não existe espiritismo feito por grupo isolados. Não existe espiritismo verdadeiro com personalismo, com comércio vil. Não existe espiritismo sem simplicidade. Mas nesse contexto aqui, para mim não desviar, não existe espiritismo sem trabalho em equipe. Esse é o ponto. Emmanuel exalta, na introdução do livro Paulo e Estevão e em diversas outras mensagens, que existe uma lei no universo intitulada a lei de colaboração mútua. Isso é extraordinário. Não existe projeto vitorioso sem participação, diversidade, ideias, contributo, esforços. Porque eu sei fazer arroz. A senhora sabe fazer café? Eu falei que a senhora faz arroz e que eu faço café. Desculpe, eu não sei fazer café. Mas meu arroz é cachoeira. O que eu estou querendo dizer? É uma brincadeira. Cada um aqui tem algo a dar. E quando a gente faz juntos, nós, na verdade, nos fortalecemos. O que importa é o ideal. Se o ideal é espírita, nós precisamos ser fiéis a esse ideal. Ponto. O que não for espiritismo não significa que está errado. Mas dentro do contexto espírita, é cometer uma agressão ao espiritismo quando eu quero fazer um enxerto. Mesma coisa eu ir lá na igreja católica e querer ter a pretensão de levar uma prática espírita para o movimento católico.
Não posso fazer isso. Deram aí? Agora voltando, colaboração. Então aqui estabeleceu uma dinâmica. 2 médiuns. Chico dizendo, quando eu estava cansado, era ela que recebia as mensagens que me fortaleciam. Aí nós vamos ser obrigados a fazer um esforço de memória e relembrar o que aconteceu lá nos primeiros tempos. Vocês se lembram que há pouco tempo eu falei que desculpa, gente, é a última da jornada, a gente começa a atropelar. Vocês se lembram que eu falei da mãe que prometeu para o menino que não iria morrer? Ela voltou, ela se comunicava. Só que aí tem um dado histórico relevante. Porque depois que João Cândido Xavier casou novamente, agora com o anjo bom, que a própria mãe falou para o menino, calma que vai vir um anjo que vai te proteger. Vocês viram isso no filme também, não viram? Que surge Cidália Batista. Pois bem, nesse período, Maria João de Deus César, isso me veio assim por dedução e por inspiração. Maria Xavier, desculpa, meu Deus, estou trocando os nomes já. A mãe, Maria João de Deus, se afasta da retina espiritual do médium garoto Chico Xavier. Por que ela some do contexto? Porque uma outra mãe entrou em cena. Se ela permanecesse com uma atuação tão contundente, ela de uma certa forma estaria desautorizando uma relação importante que se estabelecia entre o filho e uma segunda mãe, entenderam? Como é que a gente vai desmontando o edifício do Sobrenatural Futebol Clube, do misticismo, e voltando os olhos para o movimento educacional do médium, dos médiums, do indivíduo, do irmão, da família. Pois bem, então, para completar apenas o trecho, Chico Xavier vem dizer o seguinte, que depois que Maria Xavier morreu, desencarnou, ele sentiu uma grande dor. E como nós dissemos que a vida dele foi um curso permanente de despedida, vocês vão encontrar muitos depoimentos nesse livro, em que ele vai dizer que ele teve 3 grandes dores na vida dele. A primeira, a morte da mãe. Não se discute a desencarnação de ninguém, mas a desencarnação de mãe, balança, não balança? E eu estou falando das mães mesmo. No dizer de Meimei, nós não estamos nos referindo apenas àquelas que põem no mundo, que podem estar cumprindo uma missão específica. Não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo da mãe que vai exercitar um mandato mediúnico extraordinário. Porque, aliás, mediunidade é dar a vida, é dar esperança. Mediunidade é dar oportunidades. Há similitude extraordinária com o papel de mãe, que cala para que o filho se agigante, que ama independente da resposta do filho. Por isso é que tem muita mamãe que até hoje leva a chinela para o filho no banheiro, leva a toalha, e olha que ele já está com 62 anos, e a mãe arrastando, entregando. Você pergunta para a mãe de um criminoso, e o seu filho? Ele é o meu filho. Para a mãe, todos nós somos ainda o anjinho que ela viu um dia no berço. Se a sua mãe está no mundo espiritual, eu não tenho dúvida em dizer, ela olha para você com o mesmo carinho. Porque ela se encontra do lado de lá, isso não vai modificar. Eu estou aqui então me referindo a sentimento.
Maria, João de Deus desencarna. Vem um outro anjo, Cidália Batista. E em 1931, é isso? Ou 39? Desencarna Cidália Batista. Foi um outro baque na vida do Chico. José Xavier, um irmão mais próximo, que era espírita como Chico, ele tinha uma profissão de celeiro, mas é ele que dialogava com os espíritos através do médium Xavier, desencarnou. Foi muito difícil para o Chico, mas aqui ele vai dizer que 3 desencarnações na vida dele foram muito fortes: a mãe, a segunda mãe, e nesse livro nós vamos conhecer também a desencarnação desta Tiquinha. Tiquinha, porque lá em Minas a gente fala quando o indivíduo é piquititinho, então ficou o apelido de Tiquinha, porque ela era muito pequenininha, muito raquídica. Tiquinha, quando desencarna em 1980, Chico já completava quanto tempo de mandato mediúnico? Eu quero que vocês respondam. Não começou em 1931? Vamos, gente. 50 anos? Ah, obrigado. 50 anos no trato com os espíritos. Esse livro vai contar para nós desta dor do Chico. Não que alguém disse que foi difícil para ele, mas nas palavras do próprio médium Xavier. A definir alguns pontos para a gente refletir. São muitos. Lembram da Ambrosina, que foi avaliada como uma médium em franco processo, com livre-arbítrio, com um trabalho exuberante, mas ao mesmo tempo com possibilidades de falhas? Nós estamos então trazendo novamente, que é esse o nosso esforço, como fizemos no primeiro livro, Chico, Diálogos e Recordações, que eu convido vocês também a pesquisar, através das memórias de Arnaldo Rocha. Nesse livro, novamente, a gente contribui para que todos nós possamos olhar para o Chico Xavier como uma alma extremamente sensível, eminentemente humana, e que tinha direito de sofrer, embora ele passou uma vida inteira tentando se blindar. Ele se fechou, porque ele não podia, ele não tinha muitas vezes com quem dividir as dores, porque a fila não cessava. Como ele dizia, a fila do Bezerra não acaba nunca. Pedidos, súplicas, lágrimas, choro, atendimento. E aí a gente tenta mergulhar um pouco na intimidade da vida dele, aonde que chegou num ponto que tiveram que fazer um cerco, porque ele não tinha direito mais nem de respirar. Quantas histórias conhecemos de indivíduos que ficavam na porta da casa dele, aos berros, dizendo que ele tinha obrigação de atender, e ele doente lá dentro. Tem uma passagem que o indivíduo ficou de um dia por outro, a noite inteira gritando o nome dele. No dia seguinte ele sai lá na porta e fala assim: eu tenho que ir lá. Eu tenho. Pelo menos para falar para ele, para me deixar dormir. E ele sempre tinha umas tiradas ricas de humor fraterno. Pois bem, queridos amigos, sem delongar, é com muita alegria que nós viemos para o Rio de Janeiro para trazer um pouco dessas histórias, dessas reflexões. E sem nenhuma presunção, eu convido vocês a conhecer. Não que eu seja autor de um livro,
ou deste livro. Na verdade, o meu papel é o de um pesquisador. Porque o autor desse livro, eu não tenho dúvida, que é uma autoria, vou chamar duas mãos. A autoria desse livro é de Chico Xavier e da irmã Tiquinha. Porque Chico vai sentir a dor da desencarnação dela. E 22 anos depois, ele é quem vai encontrar a irmã. Mas aqui nesse livro vocês vão encontrar o retorno de Maria Xavier para visitar o irmão. Vocês vão ver uma desencarnação muito dolorosa da Tiquinha. Vocês vão se deparar com uma história de vida muito complexa. E por isso o título, Do Calvário à Redenção. Eu não tenho dúvida de que vocês vão se emocionar com as palavras adocicadas de Chico, tentando consolar a sua sobrinha, a filha da Maria Xavier, como outros irmãos dela, que vão para Uberaba, desesperados, angustiados, porque Maria, a mãe, tinha morrido. Então nós estamos falando da morte no meio espírita. Espíritas, vocês, por favor, não contenham lágrimas quando se despedirem. Não tenham vergonha, porque espírita chora, porque espírita sente, porque espírita não é santo. E o ortodoxo espírita que quer fazer do espírita um anjo, ele está completamente equivocado, porque aqui não é escola de santos. Aqui estamos estudando a filosofia espírita que propõe progresso, e o progresso acontece de uma forma natural, que depende do esforço, das quedas, das lutas, dos acertos, dos desacertos. Essa turma toda aqui, numa linguagem bem jovial, é um grupo que cresceu junto. E quando, muitas vezes, a gente se depara com Chico falando, eu aqui e você aí, Cidália, sofrendo, estamos sendo convidados por Jesus para dar os nossos testemunhos, que a gente possa nos unirmos em prece para que um sustente o outro. Cidália Xavier falava para mim assim, Carlos Alberto, como o Chico foi meu amigo, e como ele me pediu para ser amigo dele, e eu me senti impotente. Mas quando eu endereçava uma carta, quando ele nos visitava em Sabará, que eu o abraçava, eu via no olhar dele, um olhar de alguém que pedia carinho, que pedia amizade, que pedia colaboração. Portanto, queridos amigos, Herculano Pires, no livro A Hora do Testemunho, afirma que fazer de Chico um mito é prestar um desserviço ao trabalho que ele fez. Criar a imagem espetacular de Chico como alguém sobrenatural é dar um testemunho de incompreensão ao que realmente ele tentou fazer. Então, quem sou eu para discutir crença? Porque quem acredita que ele é um ser enviado das estrelas, que Deus os abençoe. Porque pode ser que isso dê algum tipo de segurança, como eu tenho uma companheira que frequenta a minha casa espírita, que até hoje ela acende uma vela, e pergunta bem, Carlos Alberto, eu acendo ainda. E eu falo assim, de quantos dias? Põe a de 21. Ela precisa. Eu vou dizer para ela apagar a vela. Ela apaga a iluminação, cada um com a sua crença. Mas nós, que estamos aqui, procurando estudar Allan Kardec, porque não existe espiritismo sem Kardec. Emmanuel, se estivesse aqui conosco, ia afirmar, o nosso papel é fidelidade a Kardec. Então nunca substitua Kardec por uma obra de Emmanuel, porque há um atestado de incompreensão quanto o que o Emmanuel tentou nos dizer.
mas a gente pode ter em Emmanuel um grande amigo, um grande professor, que vai nos chamar a atenção, que vai falar que é necessário disciplina, 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 numa visão 3D. Um Emmanuel que vai falar que é necessário que a gente se estruture como amigos, como irmãos, como família. E que todos, Emmanuel, Kardec, Bezerra, Franciscos, os Paulas, as irmãs do mundo espiritual, Maria Santíssima, todos vão dizer para nós: um novo mandamento Jesus nos ensinou, que nos amemos uns aos outros, como Jesus nos tem amado. De alma e coração, agradeço a toda a equipe espiritual, tutelada por Paulo de Tarso, por Emmanuel e tantos outros. Agradeço à família espiritual dos encarnados que favorecem para que estas mensagens possam circular nesses momentos tão conturbados que passa o planeta. Agradeço à coordenação espiritual desta casa que nos 90 anos nos concedeu uma oportunidade de conversar, de dialogar um pouquinho com vocês em torno de uma mensagem que tem muito a ver com a sua, com a minha, com a nossa mensagem de vida. Valorizemos a família, valorizemos o trabalho com Jesus, valorizemos a mediunidade. E por isso, nós devemos celebrar, porque a vida é uma permanente celebração. Muito obrigado a todos, muito obrigado Cosme, e eu gostaria de contar que agora existe uma nova dupla no Rio de Janeiro, Cosme e Damião. Eu agradeço esse amigo que oportunizou a nossa vinda, gostaria de parabenizar essa casa e que outros 90, mais 180 e tantos outros períodos possam se abrir para todos vocês, para todos nós. Muito obrigado, bom dia para todos.